Vanessa Milon, seja muito bem-vinda ao Real Time 1. Obrigada. Prazer te receber aqui. Sinta-se à vontade no nosso ambiente de entrevista. Enquanto apresento a Vanessa aqui, ela é diretora de Educação da Associação Brasileira de Recursos Humanos na Seccional Amazonas. Só fechar a porta que ficou aberta, Vanessa. A ideia é a gente conversar de uma forma como se a gente estivesse na sala de casa, bem descontraído, bem à vontade. Obrigada, Caio. Na realidade, esse primeiro contato com você já foi tão agradável que já estou me sentindo em casa. Por favor, e assim obrigada. A gente leve isso para frente das câmeras para a gente conversar bastante sobre um evento muito bom que acontece nos dias 24 e 25 no Centro de Convenções Vasco Vasques, mas a gente não vai dar spoiler agora, só depois da vinheta. Ok. Pode rodar. Nós convidamos a Vanessa porque começa dia 24 o 20º Congresso Amazônico de Recursos Humanos. Vanessa, 20ª edição e com um tema que eu achei interessantíssimo. Vou ler aqui para não errar corretamente. Do seringal à inteligência artificial. Do seringal porque vocês fazem um apanhado de um histórico que o Amazonas tem, obviamente, do período em que a borracha era a nossa fonte econômica. E agora nós estamos caminhando de braços dados, eu diria até bem abraçados com a inteligência artificial. Exatamente. Amazônia, do seringal à inteligência artificial, né? E essa era a ideia mesmo, que nós conseguíssemos fazer esse resgate dessa nossa trajetória. E aí, quando a gente está falando em trajetória econômica e certamente humana, de quanto nós lá atrás, né, tivemos. E aí é muito interessante porque a gente não pode esquecer dos vários atores que nós tivemos ao longo desse nosso, né, dessa nossa trajetória, dessa nossa caminhada. Com o indígena, né, com o caboclo, com o português. Os soldados da borracha nordestinos. Os soldados da borracha, que nós tivemos os nossos nordestinos, né, como meu avô, por exemplo, né? E o homem branco, e nós somos essa grande mistura, essa grande nação, e que ao longo desse tempo foi evoluindo na nossa região, e hoje nós somos um importantíssimo polo tecnológico, né? Nós temos aí as nossas indústrias que fazem um papel importantíssimo na nossa economia, sim, né? E de braços dados, como você falou, com a tecnologia, com a economia criativa, que nos permite manter realmente uma boa economia sem o foco no extrativismo, com o foco na tecnologia. Como esse congresso pode contribuir com os profissionais de recursos humanos que estão na região ou que têm interesse em atuar nessa nossa área? Olha, por que é importante, né? Eu levanto essa bandeira da necessidade de a gente conversar a respeito disso. Porque o mundo do trabalho, ele mudou, não é que está mudando. Nós vamos ver mudanças maiores, mas o mundo do trabalho está completamente afetado pelas tecnologias, né? Isso é bom, viu? Isso é bom. Isso tem o seu lado bom. Então, se o mundo do trabalho ele está diretamente afetado, o trabalhador também passa a sentir essas diferenças, né? E o gestor, e aí a gente não está falando de gestor de recursos humanos, o pessoal do RH, o pessoal, né, da área de recursos humanos. Nós estamos falando de gestão. Macro, né? Da liderança. Eles precisam estar preparados para isso, para esse novo ambiente, para essa nova mentalidade, para essa nova necessidade de preparação das pessoas, da mão de obra, na parte cognitiva, na parte técnica, né? Então, esse congresso, ele traz justamente esse apanhado de informações, porque nós vamos ter
como eu falei, né? O resgate do nosso caboclo, né? Nós vamos ter o José Wilson maravilhoso falando a respeito disso, né? Assim como também nós vamos ter o Marcelo Simonato abrindo o nosso evento falando sobre liderança 4.0, ou seja, e todos os impactos e como a tecnologia pode e deve ser utilizada na questão da liderança. Ou seja, nós vamos, isso aqui eu falei, né, apenas 2, mas nós vamos ter ao todo 26 palestras nesses 2 dias de congresso, né? Nós vamos ter 10 palestras magnas de convidados que vêm de fora de Manaus, trazer tópicos atualizados, trazer informações novas, trazer, né? E nós vamos trazer, também ter mais 16 palestras na Expo, que eu posso explicar, se for só spoiler, posso explicar um pouquinho mais ao longo da nossa conversa. Fica à vontade, fica à vontade. Olha só, para você que está interessado no tema, o congresso vai ocorrer nos dias 24 e 25 de agosto, no Centro de Convenções Vasco Vasques. E já que a gente está nessa pegada de falar um pouco mais sobre o dia a dia de como vai ocorrer o evento, está no Simpla, né? A inscrição. Sim, sim. Na realidade, assim, a boa notícia é que os ingressos já estão esgotados, né? Olha. Para as plenárias, ou seja, para o congressista ter acesso, né, a esses convidados que nós estamos trazendo de fora. Nós esgotamos já faz 2 semanas, inclusive, né? Que bom, a procura foi rápida e... Foi. Não só pelo conteúdo, mas também pela necessidade, né? Do tema, falar sobre um tema tão atual, né? Então, mais calma, é possível participar porque nós temos a Expo, e a Expo ela é aberta ao público, ela está disponível, participem, e na Expo, que é uma feira, né, uma feira de negócios dessa área de gestão, não estamos falando apenas da parte de recursos humanos em si, mas nós vamos ter expositores na Expo, trazendo seus produtos ou seus serviços nessa área de recursos humanos, nessa área de gestão. E esses expositores estão oferecendo palestras também para quem vai visitar a Expo, gratuita. Aí sim, né, você precisa fazer a sua inscrição e acessar a Expo, não paga para acessar, e ainda tem acesso a essas palestras que também estão num nível belíssimo. Excelente, imagino, né? Porque essa forma de troca de relacionamento, troca de informação, de ter profissionais ali qualificados para você saber o que estão falando lá fora, o que a gente pode trazer para cá e colocar dentro do nosso mercado. E eu chamo a atenção também, lógico que nós queremos trazer, estamos aproveitando e trazer as novidades, né? Informações, atualizações a nível internacional, que nós vamos ter um palestrante vindo dos Estados Unidos e um palestrante vindo de Portugal e de outros lugares do Brasil também. Mas eu chamo a atenção para os palestrantes locais aqui, que estão, como dá orgulho ver alguns cases, algumas práticas, né, aliadas à gestão e tecnologia que vale a pena. Nossa, isso é realmente nós temos também ótimos exemplos que nós vamos apresentar daqui, da nossa região, e que nos representam em outros fóruns quando são convidados para participar de alguns fóruns que não são em Manaus. Vanessa, você menciona essa presença de pessoas, profissionais locais, e a gente tem muito bons profissionais aqui. A gente está falando de um estado com institutos importantíssimos. A gente conversava ainda há pouco sobre o próprio INDT, Fundação Paulo Feitosa, o CIDIA, ou seja, esses institutos, eles têm profissionais de ponta. E o que vocês estão mencionando desde o tema
é a possibilidade de você fazer uma reflexão histórica, entender o momento em que vivemos, que é um momento de plena transformação digital, e a possibilidade de a gente conversar com pessoas que estão fazendo essa revolução digital. É isso que você está mencionando, que quem for participar vai ter contato com esses profissionais de alto gabarito. E olha, isso é tão verdade que pela primeira vez nós vamos ter um instituto de pesquisa realmente que vai estar lá na Expo, que é a Fundação Paulo Feitosa. Inclusive, eles estão lá com um stand. Ou seja, fazendo com que a população ela consiga perceber a conexão que o gestor precisa ter com a tecnologia e o quanto o colaborador, né, o cidadão, ele precisa também conhecer, ter acesso à tecnologia e aos cursos que acabam sendo oferecidos, né? Então, sim, e é muito bacana porque a gente conseguiu ver muito mais próximo esse ano essa questão, e a exemplo da Fundação Paulo Feitosa, que tem um stand lá. E aí, Manaus conta com um parque de institutos de pesquisas realmente que nos credenciam a falar sobre inteligência artificial num evento como esse aqui na nossa cidade, porque se nós formos olhar o que nós estamos fazendo aqui no INDT, na Fundação Paulo Feitosa, em outros institutos de pesquisas, é incrível. E eles vão estar também palestrando lá, na Expo. Que maravilha. Vanessa, eu vou te provocar um pouco agora no sentido da tecnologia, porque eu sei que é a sua área de atuação dentro da gestão de pessoal. O ponto hoje que um profissional precisa entender para encarar esse mercado que já mudou. A gente não pode comparar o mercado que a gente vive hoje com o mercado de 10 anos atrás. Você diria que qualquer profissional precisa hoje entender que ele precisa estar engajado em algum aspecto da tecnologia para conseguir sobreviver nos próximos anos? Isso é uma realidade. E aí você vai pensar, em todas as áreas, tá? A gente não está falando sobre isso para aquele profissional que faz a programação, faz um programa de computador. Não. Ainda hoje eu estava ajudando minha sobrinha, ela, tia, eu preciso de uma ajuda aí a respeito de um evento, de um projeto que a gente precisa criar. Qual é seu curso? Ciências Contábeis. Você tem que levar pelo menos alguém que conheça, por exemplo, de Power BI. Porque o contador, ele tem como uma função primordial contribuir para a gestão, tomada de decisões da empresa. Mas como é que ele vai fazer isso? Tem uma série de ferramentas que ultrapassam a calculadora. São ferramentas que estão diretamente relacionadas à tecnologia. Isso é um exemplo dos mais... então... Excel, BI, ou seja, então você percebe que não interessa, ciências contábeis. Você precisa ter algum conhecimento em alguma ferramenta tecnológica que vai te ajudar a fazer o seu trabalho. Então, assim, RH, você precisa também ter, você precisa, por exemplo, fazer, e vou falar sobre isso, inclusive, dando spoiler do evento, uma grade de escala. Como é que você vai conseguir programar, como é que você vai conseguir fazer uma grade de escala dos colaboradores? Se você tem um mínimo de conhecimento, você consegue fazer ali, criar alguma coisa que vai te facilitar e ser de uma forma muito mais rápida e muito mais acurada, entendeu? Então, assim, todas as áreas elas precisam entender, todos os profissionais eles precisam entender que a necessidade de conhecer tecnologia ela é necessária. E tem outra, assim como a empresa ela precisa se atualizar, porque se aquela empresa não se atualizar, a outra vai. E aí vai ficar muito mais difícil para quem deixou de investir em inovação, em tecnologia, em qualificação, vai ser mais complicado ainda. O mesmo se aplica ao profissional.
E a gente também estava conversando a E às respeito... vezes nem consegue recuperar mercado, né? Aí é mais complicado conseguir recuperar mercado. E aí o profissional também é a mesma coisa. O profissional, ele precisa fazer perder esse medo primeiro, né? Chamaria de qualificação tecnológica. E aí, exatamente, dizer, não, isso não é para mim. Aprender a programar, não, às vezes não é necessário você aprender a programar, mas você entender o que é aquilo ali, entendeu? E por que não aprender a programar? Quem disse que isso é restrito ao grupo seleto de pessoas, entendeu? Então, é necessário, com certeza. Tanto profissional quanto empresa, isso você menciona muito bem, que hoje a gente consegue perceber nessa demanda, você principalmente por ser gestora de RH, a oportunidade que se tem de trabalho, de emprego, de vaga de emprego para essas áreas e a baixa quantidade de perfis que se encaixam nessas vagas. A gente está falando de algo que a gente já vem alertando, eu falo agora, faço a meia-culpa com relação ao jornalismo, que a gente vem alertando há muitos anos, de dizer, olha, o Cine tem oportunidades para X números de vagas na área de tecnologia, mas os gestores do Cine estão dizendo que não conseguem preenchê-las. A gente está falando isso há pelo menos uns 15 anos. Eu estou falando da realidade de Manaus, não vou nem levar para a realidade do Brasil e os grandes centros. É isso. É essa ainda a mesma lacuna, o mesmo gap que existe hoje vocês enfrentam ainda. Exatamente. Eu fui gestora de RH durante muitos anos, né? Mais de 22 anos de atuação nessa área de RH e grande parte do meu tempo justamente à frente de um instituto de pesquisa. A minha grande dificuldade era conseguir fechar as vagas. Um grande pesadelo sabe aquele doce problema? Temos 20 vagas que nós precisamos fechar. Meu Deus, onde é que eu vou tirar tanta gente qualificada, né? E aí, isso inclusive me provocou esse incômodo a ponto de fazer Eu fiz uma migração de carreira recentemente, onde eu atuo na qualificação de pessoas, né? Então, até abri a minha própria empresa, a UpDegree, que tem esse foco. E qual é o foco que eu acredito que nós precisamos atuar? É fazer com que as pessoas elas comecem a ter esse interesse e ultrapassar essa barreira de aprender a tecnologia. E eu digo o seguinte, nós temos agora a grande vantagem dos cursos online, né? Cursos à distância, isso é uma maravilha. Entretanto, determinadas, e se você fosse pensar comigo, né, pela quantidade de cursos online e muitas vezes gratuitos, em tese nosso problema de qualificação já teria sido resolvido. Mas não conseguimos, por quê? Alguns fatores. Primeiro que você precisa de instrumentos de trabalho, você precisa de um computador, não é todo mundo que tem. Né? Todo mundo tem um celular, mas para poder aprender, né, tecnologia, não. Você precisa de uma boa internet e você precisa de um ambiente. Além do que, tem muita gente que não está acostumada a estudar. Então, você tem que passar essa primeira barreira para conseguir fazer com que essas pessoas tenham essa capacidade, né, de continuar seus estudos sozinhos ou numa universidade ou online, ou seja, então a gente tem que trabalhar com essa inserção dessas pessoas nesse mundo de tecnologia. E é isso eu me propus a fazer realmente, porque são milhões de brasileiros desempregados e milhares de vagas abertas nessa área de tecnologia. Não casa isso. E a turma de RH louca tentando fechar as vagas, né? Então, eu acredito que a gente tem muito campo para atuar na parte de capacitação de pessoas, buscando romper aquela barreira e fazer com que as pessoas entendam que é possível aprender tecnologia. Romper a barreira do acesso. Acesso. Aí depois que a pessoa engrena, aí sim, com os cursos online, eles passam a fazer muito mais efeito. Então, no princípio,
alguma coisa híbrida ainda necessária, determinadas até presencial, até as pessoas conseguirem realmente ter essa independência de conseguir estudar sozinho. Apesar de que, não sei se é porque eu sou dessa área de recursos humanos, mas um contato com as pessoas para mim é fundamental. Você ir para uma sala de aula onde você tem pessoas de diversos locais e diversas experiências, trocar isso com essas pessoas é muito rico. Você aprende muito em sala de aula. Eu abri até um parêntese para uma coisa que você falou agora e mexi um pouco aqui. Porque eu sempre estudei de forma presencial, minha primeira graduação, minha especialização. Aí eu inventei de fazer agora um curso de Ciências Políticas virtual, à distância, EAD. Há um impacto, embora eu entenda que a minha realidade de tempo me obrigasse a tomar essa decisão, mas a falta de um professor, a falta às vezes de colegas. Colega, de trocando. Dia. Eu sinto isso. Você sente, eu né? Sinto isso. Pois é, porque o que acontece, né? Você vai ter uma experiência diferente da minha. Claro. E o colega, isso é enriquecedor. E isso a inteligência artificial não vai fazer por você. Gostei dessa resposta. Vanessa, eu quero aproveitar para te agradecer. Obrigado mesmo, obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1. Desejo sorte, porque vai ser um belo evento e um grande evento, e claro, para trazer conhecimento para a nossa região. Muito obrigada, então, em nome da minha presidente, Silvana Aquino, em nome do meu vice-presidente, Francisco Assis. Nós somos da BRH Seccional Amazonas. É uma honra estar aqui representando minha presidente e meu vice-presidente. É uma honra estar aqui falando a respeito do nosso evento. O convite fica para que toda a população, gestores, estudantes, profissionais da área, dia 24 e 25, agora no Vasco Vascos. Uma coisa muito interessante, tá? Esse ano o evento ele é à tarde e à noite. É importante frisar, porque às vezes as pessoas não tinham condições de deixar seu trabalho para ir o dia inteiro, né? Então, vá de manhã, faça suas coisas, saia para almoçar e vá direto para o Vasco Vasques, porque nós vamos ter o nosso evento até a noite. Começa 14, né? Às 13 horas. Você já pode entrar, visitar, a Expo já está disponível para os visitantes e as palestras iniciam a partir das 14 horas e seguimos a nossa programação. Então, muito obrigada pela oportunidade, uma honra estar aqui falando em nome da BRH. Eu que agradeço mesmo e fica um convite para você que está nos assistindo. E convite também para você curtir, comentar e compartilhar essa entrevista. Vanessa, pode colocar no grupo da associação, porque isso aqui vai ser, claro, muito bem aproveitado quem está nos assistindo. A gente está falando de tecnologia, está falando de gestão, está falando de muita coisa boa. A nossa conversa foi tão boa, falamos sobre tantas coisas em tão pouco tempo. Com certeza vamos compartilhar no nosso grupo. No grupo da BRH. Muito obrigado mesmo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Real Time 1 Play. Até uma próxima oportunidade.